Pai do Senhor Jesus Cristo, estou aqui com mais um vídeo cujo tema é a Assembleia do Deus deste século. Nesse vídeo aqui é uma advertência e uma demonstração, um alerta veemente e um apelo também para os membros, sejam seguidores de Cristo ou não da Assembleia de Deus. Não defendo bandeira de denominação, vim da Assembleia de Deus tradicional. Hoje eu choro muito porque a igreja que eu conheci, que era para ter se mantido firmado em Jesus, o evangelho simples, cheio do poder de Deus, lá na época de 70 e pouco, eu nasci em 70, preguei a Assembleia de Deus das Antigas. E hoje não vale a pena defender mais bandeira de denominação, porque inclusive até Deus em amor está se miscuindo no pecado. Mas eu tenho um recadinho para aqueles irmãos que ainda se mantêm nessa doutrina e para a maioria que estão depravados, principalmente a liderança, porque Deus está dando sinais patentes da sua vinda. E eu converso com Deus, assim como eu sei que Ele conversa com outras pessoas no mundo todo, com as pessoas que são santas, servos de Deus que são santos, independente da denominação. Mas a maioria das denominações não conversa mais porque se miscuíram no pecado. Batista, metodista, presbiteriana, tem alguns ainda do amor da Assembleia de Deus, e mais alguns que se mantêm santos, porque a grande realidade é que a liderança se envolveu com a maçonaria, com a política. E tal líder, tal liderado. Tem as exceções? Tem. E eu estava, tem uns 15 dias que Deus me deu esse tema do vídeo. Todos os vídeos que eu faço, eu oro ao Senhor e Ele me dá o tema. Eu fiz um esboço, essa parte aqui é a parte introdutória. Eu vou contar um pouquinho de como está atualmente a Assembleia de Deus, que a maioria dos que estão agora aí não sabe um pouco como é que surgiu, em que situação está, com que propósito Deus criou, e está se cumprindo a palavra de Jesus sobre a apostasia generalizada. Meu compromisso aqui é com Jesus. Eu sempre, quando prego nas ruas, eu não perdi aquele hábito obediente de fazer o que Jesus mandou, sair pelas ruas, praças e valados pregando o Evangelho. É só Jesus, eu e o anjo que me protege. Quando eu tenho tempo, quando não tem tempo eu cavo, saio pelas ruas de Janeiro, pregando o Evangelho, despertando o povo, que eu me considero um profeta. Daqueles 5 dons ministeriais, eu sei que o que Deus me deu primeiro foi o de profeta, depois veio de pastor, evangelista, para eu ser um tipo de atalaia, isso eu não tenho dúvida. Não é fácil. Eu creio que dos dons ministeriais, o mais sofrido é o de profeta. Basta olhar no Velho Testamento, como eram os profetas da Antiga Aliança. Classezinha sofrida e perseguida pelos filhos do diabo, pelo Satanás. E hoje não está diferente. Esse vídeo não vai demorar muito, durar uns 15 minutos. E eu tenho um versículo para ler aqui. A minha câmera aqui, fui mexer aqui, minha brabeza de fuzileiro quebrou. Que se pode, mas eu vou colar com araldite e vai ficar bom. Então vamos ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. É um versículo conhecido de quem lê a palavra de Deus e pouco dos que não gostam do Evangelho de Jesus. Diz assim: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto para os que se perdem, que está, nos quais o Deus deste século, que o tema é Assembleia do Deus deste século, cegou os entendimentos dos que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho
da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, atualmente, a Assembleia de Deus está fragmentada em 4 ramos. A Assembleia de Deus surgiu no Brasil, ela era oriunda de crentes que não criam no batismo do Espírito Santo, né, que é o batistão, mas Deus, quando fundou a igreja, ele disse uma coisa, Lucas confirma isso, que que eu chamo crente, entre aspas, cegos, que não creem na atualidade dos dons e do batismo do Espírito Santo, são enganados pelo diabo, eles não podem fugir dessa realidade. Jesus disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, com o fim da terra. Pedro fala disso aí, e Lucas também fala. Então a Assembleia de Deus, ela foi inaugurada nos Estados Unidos, na Rua Azusa, e veio para o Brasil, por meio de 2 missionários, Gunnar Ving e Daniel Berg, que havia uma profecia sobre isso, e começou naqueles moldes da igreja primitiva. E hoje ela tem 4 divisões. A primeira foi em 89, com esse filho do diabo chamado Manuel Ferreira. Aí a segunda, né, aconteceu acho que ano passado, com a criação de uma outra convenção aí do inferno, um tal de Samuel Câmara. Deus me disse que ele tem espírito de Absalão. José Wellington tem espírito de Saul, Deus me falou sobre ele. O Manuel Ferreira tem espírito de Lúcifer, e Samuel Campo, e o Silas Malafaia, ele falou que ele é um desviado. Esse meu servo já foi, um servo meu hoje não é mais. Então ele criou a tal da vitória em Cristo, né? Que não é uma divisão, ele saiu e criou esse ramo para ele do pode tudo, bloco, carnaval, tudo do inferno, teologia da prosperidade. Então nós temos a tradicional. Com a invenção do diabo, chamado G12, com a Batista Lagoinha, entrou lá no Amazonas, negócio de visão, esse bagulho tudo aí. Aí em Manaus houve um racha, né, que tem a tal da Assembleia de Deus da Visão e a tradicional. Em suma, temos a tradicional, a conservadora, que não tem nada de conservador, que é José Wellington, que a mulher dele pinta cabelo. Quando eu assistia os vídeos do evangelista Caramuru, que eles viravam um vídeo lá para o auditório, velho, de cabelo pintado, coisa que na Assembleia de Deus não tem essa porcaria de mulher cabelo pintado, porque a pintura do cabelo é uma maquiagem. Não há diferença nenhuma de maquiar a pele e maquiar o cabelo, é o mesmo lixo, né? Tradicional, conservador entre aspas. A de Madureira, que é esse ramo do Satanás do Manuel Ferreira, que apesar de eu falar assim, mas Deus me disse que ele deixou lá uns remanescentes, umas irmãs eu já vi, para no dia do juízo final ela servir de testemunha para julgar esses filhos do cão que foram a liderança, Manuel Ferreira, Samuel Cama, Sila Malaché, Daniel Malaché, esse pessoal tudinho que são líderes, que apoiam o pecado, são pecadores igual os bodes dele. E tem as independentes, então, tradicional, Madureira, que foi 89, a conservadora, entre aspas, que é do Manuel José Wellington, que hoje o presidente da CGDB é o filho dele, e as independentes, e mais essa do G12 aí, que essa do inferno também. Em suma, hoje está uma verdadeira bagunça. Por quê? A Bíblia diz em Amós 3,3, não caminharão 2 juntos, não tiverem como um acordo, não. Isso vai acontecer. O diabo, ele é perito, entrou com a política, com a teologia e o poder dos homens, maculou a liderança, e a liderança, por sua vez, pregou um outro evangelho adequado aos desejos e à vontade de pessoas que não querem negar Jesus a cada dia e nem tomar a sua cruz e seguir Jesus. Eu sou um revoltado contra o sistema, porque todo servo de Deus
que conhece Jesus, que tem a intimidade que eu tenho com ele, que ele conversa com a gente fica revoltado com a ingratidão desses caras. Vou elencar aqui que Deus já mandou, me falou sobre José Wellington, Manel Ferreira, Samuel Câmara, o Sila Malacheia, e mandou eu ir na porta daquela sinagoga do Tuninho, que é aqui em Campo Grande, na esquina do Pecado ali. Tuninho é aqui no bairro Amazonas, cruzamento do Tingui com a Rio São Paulo. A do Daniel Malacheia, primo do Daniel Malacheia, do Sila Malacheia, lá na esquina do Pecado. Então, quando Deus me chamou esse ministério, que foi ano passado, que eu estava numa igreja aqui, que é a Assembleia de Deus também, que era conservadora, igual o pai do Marco Zero. E eu comecei a pregar o evangelho da verdade na praça com a caixa de som. Começaram a reclamar para o Marcos, que era o pastor presidente, era o vice dele. E como ele perdeu a visão, Deus mostrou para minha esposa na visão, ele com os olhos vendados. Se ele estiver vendo esse vídeo, pode me chamar que eu falo para ele. Eu nunca falei isso para ele, mas minha esposa viu. Eu estou colocando aqui para você saber. E ele falou, não dá para ficar a gente mais junto, porque o povo reclamar. Eu ia reclamar de quê? Por eu dizer que a mulher que usa bermudinha, corta o cabelo, é viado, vai para o inferno lésbica? E se é verdade, eu prego assim, Deus não me chamou para isso. Só que na manhã que eu fui na casa dele, ele falou comigo, meu céu, o tempo seu acabou aqui nesse lugar. Eu achei que eu ia passar lá, passei 12 anos. Mas é que eu sou um profeta, ele não tem lugar certo. Deus bota onde ele quer. Tem uma promessa do Senhor que falou comigo que vai se cumprir, estou aguardando. E isso vai pegar agora pelas ruas do Rio de Janeiro, nas praças. Eu estou anunciando o alerta do coronavírus, que é um castigo de Deus sobre a humanidade. Ele me falou sobre isso dia 13, 8h30 mais ou menos da manhã, que foi uma sexta-feira de março. E eu estou na dispersão do Senhor, pregando o evangelho nas praças, como Jesus fazia. Nas ruas, eu tenho uma caixa de som, tenho um megafone, um pedal, comprei tudinho, e fui lá, comprei, investi no reino do Senhor. E estou pregando para as pessoas, eles gostam da verdade, mas não se convertem. Porque Jesus disse que nesse tempo o pessoal sentiria sede não de fome, nem de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Entre aspas, a verdadeira palavra. Porque hoje em dia as pessoas pregam um evangelho que não muda e não transforma ninguém. Né? Então o tema desse vídeo aqui é a Assembleia do Deus desse século. Okay. Ele falou comigo assim, 2017, ele disse, meu servo, mais de 90%, ele falou percentual, mais, ele não disse menos, mais, não disse valor exato, de 90% da igreja visível não subirá. E mandou escrever numa pedra que tem aqui perto de casa, um monte, chamado Morro do Carapuçu, né, onde meus colegas fuzileiros fazem, o pessoal faz lá, exercício de montanhismo. Então eu sempre vou lá e mandou escrever numa pedra, 2017. Então já tem 3 anos e pouco. Acho que foi em agosto, não estou enganado, que o senhor falou comigo. Eu fiz uma placa lá e eles não aguentaram, pintaram a subida, um tal de... Essa neopentecostal que tem embaixo aí, nem sei o nome do cara agora. Então, o meu propósito desse vídeo. Essa nossa denominação, ela está corrompida em mais de 90%. Por conta da política, a falsa teologia, o poder, a complacência dos líderes. Tem um remanescente? Tem. Ele vai conservar? Vai. Só que nós vamos sofrer, vamos ser recriminados por ele. Onde eu estava pregando numa praça, quando eu falei que Deus falou para mim que o Malafaia não era mais servo dele, o casal que estava lá meteu o pé, que a mulher estava com cabelo pintado e brinco na orelha. Porque a pessoa vai para o inferno por causa de um brinco, por causa de pintar o cabelo, vai, porque é adúltero. Ele simulou, adulterou, destruiu, manchou a imagem de Deus, que o corpo não é, Deus não autorizou ninguém pintar o cabelo, não autorizou botar brinco, nem pintar unha, cortar cabelo, mulher, nada disso, raspar o cabelo do sovaco, porque tudo tem finalidade, isso é coisa do maligno. Usar salto alto, botar vestido apertado. O problema de vocês que não acreditam, não creem, porque vocês querem que tudo esteja escrito na Bíblia, não está. Nem tudo que é proibido por Deus está escrito na Bíblia. Mas o servo dele sabe, tem um princípio general. E quando a Bíblia fala em Tiago 4,4, diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ali não está se aplicando ao contexto de quebra dos votos matrimoniais, mas de você adulterar uma obra-prima, beber, fumar, né? Então adulterar ali, eu estudei um pouquinho do direito, e adulterar, se você pegar uma obra do Pablo Picasso e riscar, você está adulterando ela, é um crime.
Então, se do Pablo Picasso é um crime, imagina nós que somos uma obra-prima de Deus, sem buraco na orelha. Se fosse para mulher colocar brilho, ela tinha feito um buraco. Se fosse para nós termos tatuagem, já colocaria na gente. Se fosse nosso cabelo ficar eternamente preto, Deus não já ia embranquecer. Isso é a verdade para vocês, são filhos do diabo, vocês que pintam cabelo, que furam coisa, viu, esposo José Wellington? Você pinta cabelo, eu sei. Você não é mesmo, você é minha prima. E tu deveria ser o exemplo dos fiéis. Né? Para Deus, é esposa do presidente do conselho, ou do vice-presidente, para Deus não quer saber, a autoridade no terreno não vale nada para Deus. Ele falou que quiser ser maior, seja menor. A autoridade para Deus que vale é o grau de separação do mundo e dedicação ao Senhor e anúncio do Evangelho santo como ele é. E da doutrina do corpo. Eu estou fazendo um vídeo também, estou esboçando, chamado Doutrina do Corpo. Que é esse que os pastores não falam mais sobre a doutrina do corpo. Né? Então, dito isso, o propósito desse vídeo aqui, para você que já vai assistir ele, que é da Assembleia de Deus, não defendo bandeira, Deus falou, não defende bandeira, mas eu falo porque eu amo a antiga Assembleia de Deus, que foi onde eu fui educado nos caminhos do Senhor, onde eu conheci o batismo do Espírito Santo, onde Jesus se revelou para mim, onde eu vi Jesus sentado no trono dele. Eu já vi no dia 27 de novembro de 1997, às 6h47, foi no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, lá na Rua Macapá 144, se eu não estou enganado, que é a igreja que era do pastor Marcos, no Cadinho Marinha também, da Armada MO, que acho que ele está um pouco morno. Eu fui lá no de aquela unção que antes ele tinha. Mas que era, foi um dos meus discipuladores, né? Mas a Bíblia diz que se o homem fez um monte de coisa certinha, ele se desviou, não vale nada. O cara é um boca preta. Voltou para Jesus, tudo aquilo de passado dele apagou. Então, nós temos que ser fogo até o final. Não pode ser fogo depois de amornar. A minha oração para Jesus: Jesus, não deixe eu ficar morno. Prefiro a morte a ser um crente morno, covarde, que tem medo de maçom, de José Wellington, de Manuel Ferreira. Não tenho nada desses filhos do maligno. Eu só tenho medo dos castigos do Senhor. Porque a pessoa que tolera o pecado, deixa a mulher pintar o cabelo, ele é filho do maligno, filho de Deus, não. Mas um homem que tem experiência que o José teve, que se não me engano, ele conheceu o Daniel Berg. Eu não conheci o Daniel Berg, mas conheci o evangelista Adílio. Adílio, pensando que ele conheceu o Daniel Berg. Ele contou para mim, assim, pai do Senhor, tinha mãos andando assim, Daniel Berg. Daniel Berg é um servo de Deus no céu, sei ele como a esposa dele. Você aquele que assim, já achei uma flor gloriosa. Muito lindo. Se ele chegasse hoje na terra e visse como tá, ele ia chorar muito. Deus não mostra para ele porque no céu é um lugar de tristeza. Então, meu conselho para você que está na Assembleia de Deus, pesquise para saber como era antigamente, como é que Deus operava no nosso meio, como é que eram os pastores, como eram as irmãzinhas, tudo de vestidozinho de anágua, não tinha irmã de brinco, de tatuagem, cabelo pintado, de salto alto, de batom, nessas porcarias tem aí, que eu vi nessa sinagoga do diabo, do tal de filho do Manuel Ferreira, lá em São Paulo, de calça comprida, apertada. Agora estão chamando bispo primaz. Você até chama bispo, que é episcopo no grego, superintendente, né? É o cara que supervisiona ou superintende, assim dizendo, uma comunidade cristã, uma comunidade messiânica. Mas ele não se costuma chamar de pastores, que é para se chamar de deuses, né? Então, para vocês que estão nesse ramo aí, seguindo esses líderes, recomendo, meu primeiro conselho para vocês: dê uma voltinha no passado, orem para a Bíblia, compare a Assembleia de Deus de 30 anos atrás, como eram os sinais, como era que os irmãos andavam, como era a conduta dos pastores no evangelismo, as suas simplicidades, e como é que está hoje. Compare como Deus antigamente falava com os homens, e hoje ele não fala mais. É raro um pastor que Deus fala com ele. Porque quando o homem se aproxima do pecado, tolera o pecado, o Senhor se afasta dele. Eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que mais de 90% dos pastores hoje vão para o inferno, da nossa denominação Assembleia de Deus. Eu sei disso. Também eu digo para você, o ramo então, mais conservador é um pouquinho no Rio Grande do Sul. No Nordeste ele tem um pastor chamado Antônio, que é da Paraíba, que isso daí ainda mantém aquele padrão lá. E até aquele grupo chamado Canção do Louvor, quando começaram uma vez, eu liguei e falei com a menina, hoje só é tudo vaidade, não sei de marcar a perna do Senhor como senti antes, porque a pessoa quando ele é salvo em Jesus, que ele mantém a santidade de espírito, alma e corpo,
conforme a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:23, e eu busquei o dom de discernimento de espírito que eu tenho. Uma pessoa está ali, se ele estiver em pecado, ele cantar um louvor, tiver 3 pessoas cantando o mesmo hino, numa sequência diferente, o que tiver mais santo, a unção dele vai ser mais forte, aquele calor vai ser mais intenso. Quem sente? Quem está em santidade também. No que tiver em pecado, quase não vai sentir nada. No que tiver muito pecado, não sente nada. Porque Deus não honra quem está em sujeira. Que Deus falou assim, como é que ele falou? Me lembra aqui, Jesus. Lembra? Esse que os que me honram, eu honrarei. E os que não me honram serão envilecidos, tornar-se vil e envilecer, sem valor, tornar-se fútil, sem préstimo. Então, você assiste as outras 2 partes que eu vou fazer nesse vídeo aqui, é uma maneira pejorativa de eu falar mesmo, porque na Assembleia de Deus, do Deus dos céus, não é essa Assembleia que está aí não. Essa daí é do Deus desse século, que é o diabo. No vídeo com político eu vi até comentar aqui o Otoniel Júnior, né? Deus falou, meu servo, pastor não pode ser político. Ou você é político, ou você é sacerdote. Ou você é profeta, ou é político. Então isso que ele é pastor, não para mim não. Ele não é servo de Deus mais não. Minha música não senti unção de nenhuma maneira. Até, igual o Marcos, eu nunca senti unção na música do Oséias de Paula. No Otoniel e Osiel, sim. A irmã Alda e Marisete, sim. Mas no Zé de Paula, eu sou muito sincero diante de Deus. Não sei porquê. Tem um mistério aí que eu não li pro Senhor, mas eu vou orar para ele me dizer porquê. Eu vi ele cantando isso no YouTube. Muito assim, meio que um negócio meio que fingido, mas sem unção do Senhor. Não testificou no meu coração, como eu ouço aqui dentro da irmã Alda e do Osiel, que diz assim, fé para vencer, fé para vencer. Coisa maravilhosa. Então, não se iluda. Existem demônios no meio da Assembleia de Deus simulando unção, simulando cura, simulando língua estranha, que o diabo é um imitador. Estou dizendo que na Assembleia de Deus eu estou blasfemando com o Espírito, não, o Espírito Santo não. Porque nós temos que saber diferenciar entre o falar em língua do Espírito Santo e o que o demônio imita. Os sinais de Deus e os sinais do diabo. Porque Jesus falou que ele se transfigura em anjo de luz e os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça. O diabo é um simulador perfeito. Ele engana bonitinho. Né? Se nós ver na Bíblia, os caras do Egito imitaram Moisés, que no terceiro foram para o saco. Então é tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. Se você, Daniel Malafaia, estiver me ouvindo, eu mandei uma carta para você. Deus mandou falar na porta da sua sinagoga aí. Eu acho que teu filho foi lá, não acreditaram, mas foi Deus que mandou. Se tu morrer, tu vai para o inferno, não se arrepender. Tu vai lembrar desse recado, da carta que eu mandei para você. Eu mandei uma carta para o Daniel Malafaia e outra para o Tuninho. Eu mandei na Daniel Malafaia, aquele serrão de Madureira, a primeira que eu fui, e na casa do Tuninho. Na do Tuninho veio um cara me cercou, ficou me xingando tudo que era nome. Me chamou de filho do diabo, eu estava no jejum. E há 12 horas, mais de 12 horas já, e ele não pôde fazer nada contra mim. O profeta do Senhor aparece para anunciar. Eu falo isso com prazer, não, com tristeza. Porque era bom se você se mantivesse no evangelho das antigas. Jesus não mudou. Eu vi nessa igreja do Tuninho, tudo de calça rasgada, essa calça do inferno, tudo de brinco. O verdadeiro inferno. Nem os pessoal da congregação cristã do Brasil se veste como esse pessoal se veste aí, imundo, nojento. Dá vergonha diante de Deus. Deus está enojado dessa igreja maldita, que eu falo dessa no sentido genérico. Não é só do Daniel Malafaia, não. Né? Mas se tiver alguma irmãzinha, ela deve ter uma casa antiga, fique firme em Jesus. Cheio de contar as mentiras dele lá, e daqui tudo está liberado. Você sabe que não está liberado, Deus não liberou nada. Né? Deus não abriu, não alargou a porta do céu. Deus não espaçou do caminho para o céu. Continua estreitinho e apertado. Então vocês da Assembleia de Deus deste século, é tempo de se arrepender. E vocês da Assembleia de Deus do céu é manter-se puro. Quem for santo, santifique-se mais ainda. Quem for sujo, suje-se ainda. Então essa é a parte introdutória. Reflitam e tomem vergonha na cara, vocês estão no caminho errado. Vocês servos e servos do Senhor, que estão firmados no caminho do Senhor, seja independente de maneira qual seja, firme sempre até morrer. Lembre dos primórdios que nosso Jesus ensinou, que Daniel Berg mandou a gente seguir. Façam como eu, sofram, paguem o preço, mas não abandone Jesus, não entre por esse caminho maldito, desses homens malditos. Que Paulo disse, alguém anunciar outro evangelho, além do que anunciando seja maldito. Então eu parafraseando Daniel Berg, se esses livros estão anunciando o evangelho, além que Daniel Berg e Gunnar Wing ensinaram, sejam malditos. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Arrepende-te, membro da Assembleia do Deus desse século. Fiquem firmes em Jesus,
membro da Assembleia do Deus dos Céus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Compartilhe.